Alô, gente boa! Tô meio descabelado, aula pra porra, mas eu tô aqui. Vamos lá. Eu trouxe hoje duas questões de gravitação. Uma porque... Essa daqui porque, mano, eu já fiz o experimento, né, em laboratório da balança de Cavendish. Porra, que negócio zoado de difícil que era fazer, mano. Qualquer toquinho na mesa, o experimento ia pro saco, tinha que refazer tudo de novo. Então, eu vi a questão e falei, caralho, vou fazer. E aí eu fiz. E a outra também é uma questão de gravitação, tá? Ambas do ITA de 2022, do ano passado. Uma de primeira fase e uma de segunda fase. Uma fácil, a outra nem tanto. E é isso, tá? Então aí você já aproveita que você estiver estudando para essa parada, né? Porque a prova de primeira fase do ITA tá logo aí. Acho que IME também tá logo aí. Aproveita e dá uma inscrevida aí no canal, que aí eu sempre solto questão desse tipo. Questão de outros vestibulares também. Aulas e afins, né? Então vídeo toda segunda e toda sexta. Certo? E vamos lá. Então, ó, na questão 5, ele fala o seguinte, né? Tem um experimento para medir a constante gravitacional G, e aí usa lá o rolê da balança de Cavendish, né? Que é uma balança de torção composta por uma haste leve e longa de comprimento L, tá aqui, né? Com duas massas M em sua extremidade suspensas por um fio ligado no centro, tá? Tá aqui. Dois objetos de massa M foram aproximados às extremidades da haste, conforme mostra a figura abaixo, de tal forma que a haste sofreu um pequeno ângulo de deflexão ΔΦ a partir da posição inicial de repouso, e foi medida a distância B entre os centros das massas Mzinho e Mzão mais próximos. Quando torcido de um ângulo φ, o fio gera um torque restaurador igual a menos K φ. Determine a expressão aproximada de G em termos dos parâmetros do sistema, né? Que é B, K, ΔΦ, L, M, Mzão, Mzinho. Tá. Fechou. Então, se a gente for olhar bem, a minha balança, quando ela está, né, sem nenhuma massa por perto, ela está aqui, assim. Fechado? Então as massas ficam aqui e essa parada L que tá, né? Essa parada, a haste aqui, né, de tamanho L que tá aqui, ela fica aqui, né? Ligando os centros das duas massas, né? Então ela ficaria assim. Aí quando eu aproximo essa massa Mzão da massa Mzinho, rola aqui uma força gravitacional entre as massas, né? Porque aquela parada da força gravitacional de que massa atrai massa, né? Então, aqui tem uma força gravitacional fazendo a parada girar para esse lado. Aqui tem uma força gravitacional fazendo a parada girar para o outro lado, né? Então, acaba que isso daqui forma um binário de forças, né? Então, essa parada vai girar, né? Para esse lado, né? Aqui para cá e aqui a tendência de girar é para cá por causa da presença da massa, né? Então, essa parada tem a tendência de girar. Né? Essa parada aqui que eu tô falando, a haste, ela tem a tendência de ficar girando, se isso daqui ficasse, né, livre. Beleza. Então, a minha força gravitacional está fazendo a parada girar. E isso está gerando um torque na haste aqui, né? E aí o torque gerado pela força gravitacional que está puxando as massas aqui, né? Está puxando as massas é a força gravitacional vezes, né, a distância, né, do braço de alavanca. A distância no braço da alavanca, aqui nesse caso, é essa distância aqui, ó. Essa aqui. Essa aqui é a distância perpendicular entre essas linhas, né? Então, a distância perpendicular que une a ação das forças. Então, tá aqui. Aqui está também meu ΔΦ, então essa parada aqui também é ΔΦ, porque essas linhas são paralelas, né? Então aqui a gente está usando um rolê de alterno interno, ΔΦ. E aí se eu for olhar bem essa parada aqui, ó, essa distância que eu estou chamando de D, e esse parâmetro aqui, ó, que é L, tem um triângulo retângulo aqui, né? Um triângulo retângulo, então eu sei que D sobre L é o cosseno de ΔΦ. Logo, o meu D é L vezes o cosseno de ΔΦ.
Beleza, então eu sei que o torque gerado pela força gravitacional, nesse caso, é a força gravitacional, né? A força gravitacional, eu já vou substituir aqui, já que aí já tá negócio. A força gravitacional não é massa vezes aceleração da gravidade não, viu, Zé? Porque tem uma massa aqui, outra massa aqui. É lei de Newton para gravitação. É G, que multiplica mzão vezes mzinho, ou mzinho vezes mzão, dividido pela distância, né, que separa os centros das massas, né? E aí no caso aqui é B, ele falou que era B, B e B aqui, né? Aqui tá arriscado, mas é B quadrado, né? Beleza? Então essa é a força gravitacional que atua nessas massas, né? Quando elas são separadas por uma distância B. E eu vou substituir isso aqui, ó. Onde tiver f de g, eu vou trocar por isso aqui. Então aqui vai ficar g vezes mzinho, mzão, b quadrado, vezes a distância que separa, né, essa bagaça que a gente falou, que é L cosseno de delta φ. Beleza. Só que esse torque produz no fio um torque restaurador. Ou seja, essa parada aqui, que a gente, né, falou que era o torque da força gravitacional, vai ser igual ao torque restaurador. O torque da força gravitacional vai ser igual ao torque restaurador. Ou seja, em módulo, né, eles são iguais, então eu estou dizendo que G, mzinho, mzão sobre B ao quadrado, vezes L, né, vezes o cosseno de delta φ é igual a K vezes delta φ, né? K vezes delta φ, porque o ângulo de torção aqui é delta φ, né? E então, se tivesse torcido só φ, seria só φ. Como torceu delta φ, então aqui é delta φ. Beleza. Quero G. Então eu isolo G, né? Porque ele está pedindo o seguinte: determine a expressão aproximada de G em termos dos parâmetros do sistema. Então, isolo G, porque eu quero achar G. G é K vezes delta φ. O B quadrado está dividindo, vai multiplicando. O mzão é o mzinho, o L e o cosseno estão multiplicando, vem dividindo. Estão multiplicando, vem dividindo. O lance é, por que ele fala aproximado? Porque se a gente considera esse ângulo pequeno, né, um ângulo curtinho, o cosseno dessa parada a gente pode aproximar para 1. Inclusive porque não tem em nenhuma alternativa expressões que tragam cosseno, né? Onde eu estou colocando um Q, não é Q, que eu escrevi errado, é delta φ, meu filho. Então aqui é um risco grande, aqui assim, ó. Agora sim. Então, como a gente está considerando delta φ um ângulo pequeno, o cosseno de um ângulo muito perto de zero é 1, né? Porque o cosseno de zero é 1. Então o meu G, no fim das contas, aproximadamente, é K, né? Vamos ver, tá BK delta φ, né? Então tá, vou colocar nessa ordem aqui. B quadrado, K, delta φ. Opa, toda hora eu esqueço e escrevo um Q, mano. Tô doidão. Delta φ sobre LMN. L, Mzão, Mzinho. E aí, então, esse daqui é o meu G. Esse daqui é a constante gravitacional em termos dos parâmetros do sistema, que ficou letra C. Ó, C de certo. Firmeza? Então, essa daqui era simplesona. Bastava entender que a força gravitacional ia gerar uma tendência de rotação na haste, e essa tendência de rotação gerada pela força gravitacional também ia ser o que ia produzir o torque restaurador no fio, né? Então, aí era só igualar os dois e ser feliz. Então, essa daqui é uma questão simplona de gravitação, tá? Simplona de gravitação e estática, né? Porque precisava da parte de gravitação e da parte de estática também. Beleza. A questão 2 aqui é a questão 2 da prova escrita, tá? Uma questão de segunda fase. A questão 2 é uma questão um pouco mais trabalhosa, tá? O item A fácil, o item B médio, né?
médio porque a parte física não é tão treta, mas a parte matemática era complicada. Tá? Então vamos lá. Então, ó, existe um limite inferior da distância Terra-Lua para que o nosso satélite não se desintegre, né, por efeitos de maré. Para determinar uma expressão aproximada dessa distância, considere a Lua como a composição de dois semisatélites esféricos idênticos. Então a gente está pensando que a Lua é uma parada de duas bolotinhas assim, tá? Dois semisatélites esféricos. Então, uma parada de duas bolotinhas, mas eu vou fazer um negócio maior aqui a priori, tá? Vou fazer um treco um pouco maior. Fechado. Vai ficar assim mesmo, meio torto, mas tá valendo. E aí eles são idênticos, homogêneos, em contato. Tá? Então eles estão encostando um no outro aqui. Os corpos descritos realizam um movimento circular ao redor da Terra. Então aqui tem a Terra e de alguma forma essa parada está girando aqui. Tá? E de alguma forma essa parada está girando aí. Cuja massa é dada por mt. Então a Terra tem massa mt. Com os três centros sempre colineares. Os três centros sempre estão na mesma linha, tá? Os três centros, o centro da Terra, o centro dos semisatélites aqui que compõem a Lua, eles estão sempre alinhados. A estabilidade da Lua é associada à tendência natural dessas duas metades manterem um contato entre si por efeitos gravitacionais. Então aqui ele já traz a ideia de gravitação. Eu vou tentar alinhar um pouco mais aqui o meu desenho, né? Pelo menos a gente sacar que os centros estão alinhados. Mas é isso. E aí, considerando que o raio da Lua é muito menor do que a distância Terra-Lua, d, e que mt é muito maior do que a massa da Lua, ml, faça o que se pede. E aí, caso necessário, tem uma aproximação aqui para usar. Aí ele pede o seguinte: no item A, considerando que os semisatélites têm a mesma densidade da Lua, determine os seus raios, Rzinho, e suas massas, Mzinho. Deixe as respostas em termos dos dados do enunciado, que são R de L, M de T, D, enfim, o que conseguir aparecer. Beleza. Então ele falou que os centros estão sempre alinhados. Vou considerar que essas paradas estão na mesma linha. Beleza? Então os centros estão sempre alinhados. Essa parada tem massa M, e essa parada tem massa M, e raio R. Raio R. Raio R. Beleza. Eu sei que se eu somar as massas dos dois satélites, 2mzinho, tem que dar a massa da Lua, que ele chamou de M de L, né? Ou seja, a massa mzinho do semisatélite, de um semisatélite, é metade da massa da Lua. Né? Metade da massa da Lua. Então, uma parte eu consegui achar. Agora, os seus raios. Ele afirma no mesmo item que os semisatélites têm a mesma densidade da Lua. Bom, densidade, aqui a gente vai considerar a massa sobre o volume, né? Então, estou pensando que massa, né, a densidade do semisatélite e a densidade da Lua é igual. Ou seja, né, massa do semisatélite sobre o volume do semisatélite, vou chamar de S aqui também para não perder a referência. É igual massa da Lua sobre o volume da Lua. Bom, ou seja, a massa mzinha sobre o volume é 4, porque ele falou que é uma esfera, né? O volume de uma esfera é 4 terços de πr ao cubo. 4 terços de πrzinho ao cubo tem que ser igual a massa da Lua sobre 4 terços de πr da Lua ao cubo. Fechou. Aí então, bom, essa parada aqui é igual, vai embora, o π vai embora. A massa mzinho é 2 vezes a massa da Lua. Ou quer dizer, o contrário, né? A massa da Lua é 2 vezes mzinho. Então eu posso escrever assim também. 2 vezes mzinho. Só que aqui sobra R ao cubo. E aqui sobra R da Lua ao cubo, né? Fiz a substituição. Troquei o M do L por 2 vezes a massa mzinho do satélite, né? Beleza, aí as massas mzinho também vão embora.
E eu tenho uma relação só entre os raios, porque ele está pedindo também uma relação entre os raios, né? Porque está pedindo para determinar o raio. Então a gente vai descolar o raio do semissatélite em função do raio da Lua. Então o raio, né, esse cara está aqui dividindo, vai multiplicando, está dividindo, vem multiplicando, né? Então a gente vai ter 2Rzinho ao cubo igual a R da Lua ao cubo. Isola a parada, né? Porque eu quero o Rzinho ao cubo. Isola a parada. Tira a raiz cúbica de todo mundo, né? E aí então você pode dizer que o seu Rzinho é o raio da Lua sobre a raiz cúbica de 2. Ou se você racionalizar, você também pode dizer que o seu Rzinho é o raio da Lua vezes a raiz cúbica de 4 sobre 2. Tanto faz. Qualquer uma das duas respostas são válidas. Beleza? Então, isso aqui respondia o item A. E aí o item A ele era relativamente tranquilo, né? Pensando numa prova tipo ITA. Um rolê fácil. Beleza. Então, esse era o item A. Agora, o item B. Eu vou fazer o item B aqui. Deixa eu ver na lateral aqui. Item B. Item B. Então, vou fazer o item B aqui. O item B. Então, para o item B, ele fala o seguinte: estime o valor mínimo, né, de D para que a Lua não desintegre. Deixe sua resposta em termos de MT, Mzinho e Rzinho. Bom, beleza, vamos lá. Então, a Terra tá aqui, né? A Terra tá aqui. Os satélites estão aqui. Com os seus centros sempre alinhados. Beleza, com os seus centros sempre alinhados. Essa distância aqui, ó, entre a Terra e esse primeiro ponto, como essa parada tem raio R, então esse negócio aqui tem distância D menos R. A distância entre os dois centros, porque as esferas, as semisferas aí, elas são mantidas coesas, né, juntas, por efeitos gravitacionais. Então elas se atraem, né? Então a distância que separa essas paradas é 2R. 2R. E aí eu tenho o efeito da Terra sobre a segunda esfera. E aí esse efeito da Terra sobre a segunda esfera, né? Tá tipo uma parada mais ou menos assim, né? Tipo aqui assim, ó. Fazendo o sistema todo girar junto que seja, né? Porque aí ele tá grudado, continua tudo grudado. Então, eu vou falar que o efeito da Terra sobre a segunda esfera, quando eles estão grudados, é como se estivesse segurando aqui a parada girando junto, né? Então, D mais R, essa distância aqui. D mais R. Beleza. Então, eu vou chamar essa esfera de A, essa esfera de B, né? Ou pode ser 1 e 2, tanto faz. Mas o ponto é a gente entender o seguinte. Olhando só para a esfera A, então ela tem a força da Terra puxando ela. Então eu tenho a força da Terra puxando A. Eu tenho a força do B atraindo o A. E eu tenho a normal, porque eles estão em contato. Eu tenho a normal do B empurrando o A para frente. Do B empurrando o A. Ai, mas eu achei que normal era só em superfície. Não é, tá aqui. São dois corpos colados, tem força de contato entre eles. Chamam de normal essa força de contato. Tá? Então, aí, todas essas forças somadas têm que ser a resultante centrípeta desse corpo. Ou seja, né,
A resultante centrípeta que atua em A é a massa do A, que é mzinho, vezes a velocidade angular dessa parada, ao quadrado, né, vezes o raio que separa, né, essa bagaça aqui, que no caso é d menos r. Bom, aí aqui precisa lembrar um pouco de movimento circular, tá? Então, tô pensando que você lembra que V é igual a ômega R, que R centrípeta é mv quadrado sobre R, ou m ômega ao quadrado R, tá? Tanto faz. Então, precisa lembrar dessa parada aí. Aí, então essa somatória de forças aqui é o que faz esse corpo girar. Então, essa somatória de forças aqui é a minha resultante centrípeta atuando na esfera A. Então, isso é a força gravitacional da Terra em A, a força gravitacional da Terra em A, mais a normal de B em A, porque está na mesma direção e sentido, vou deixar aqui assim, menos, né, porque aqui está no sentido oposto, menos a força gravitacional das massas se atraindo. Beleza. Vou fazer a mesma coisa agora para a esfera B. Então, para a esfera B, a gente tem a força gravitacional de A puxando B, a normal do A empurrando B, e a força que a Terra faz atraindo a esfera B, né? Então, a minha resultante centrípeta de B, vou chamar de R de B aqui, vou colocar RCB, mas vai ficar uma notação diferente. R de B é a massa do B, vezes a velocidade angular com que ele gira, vezes a distância com que ele está, né, separado do A, né? E isso daqui é a força gravitacional da Terra na esfera B, né, mais a força gravitacional das duas massas, né, porque estão apontando na mesma direção e no mesmo sentido, menos a normal de A em B. Beleza. Na iminência de soltar, quando essa parada tá para soltar, quando não tem mais força de contato entre elas, a normal zera, né? Essa parada aqui zera, né? Então, na iminência de soltar, a normal zera. E aí, a gente teria as duas esferas, né, só com a mesma velocidade angular, né? E aí, nesse caso, a gente teria só as esferas com a mesma velocidade angular. Soltou. Bom, se elas têm a mesma velocidade angular, o quadrado das velocidades angulares também tem que ser igual, né? Então, daria para igualar essas duas coisas aqui, né? Daria para igualar essas duas coisas aqui. Porque aqui, ó, nessa expressão, eu consigo cancelar os mzinhos, né? Esses dois são iguais porque são parização e reação, né? Um par ação e reação. E aí eu consigo igualar, inclusive, as expressões, né? Então, eu vou ter esse cara aqui que está multiplicando, ele vai vir dividindo todo mundo, né? Dividindo esses dois. Dividindo esse. Aqui não, porque na hora que eu igualar os dois, esse vai cancelar com esse, porque eles são iguais, tá? E a mesma coisa com esse. Esse daqui vai vir dividindo os dois, mas esse daqui tanto faz, porque ele vai cancelar com o termo de cima aqui. Então tá. Então, ó, o que eu tenho aqui, né? Na hora que eu faço
a correspondência entre as duas equações, eu vou ter isso aqui, ó. G vezes a massa da Terra vezes, né, sobre D menos R ao cubo porque esse cara que estava aqui veio dividindo para cá, tá? Menos G mzinho sobre 2R ao quadrado, né? Ao quadrado, faltou parênteses aqui. E aqui é a mesma coisa, né? G vezes a massa da Terra. Esse cara está multiplicando, vai vir dividindo. Então, D mais R ao cubo menos, mais G mzinho sobre 2R ao quadrado. Ah, faltou uma coisa importante. Esse cara ele vem dividindo todo mundo. Então, ele vem dividindo esse e esse. Esse também vem dividindo esse e esse. Né? Então, aqui também tem o termo D menos R. E no outro lado também tem o termo D mais R, né? D mais R. Veio dividindo todo mundo. Beleza. G é uma constante igual para todo mundo, então G não precisa estar aqui, né? Porque se eu botar em evidência ele vai sumir. E o que sobrou no fim das contas para a gente foi isso aqui. Massa da Terra sobre D menos R ao cubo menos mzinho sobre... Aqui eu vou já abrir esse negócio aqui, vai ficar 4R ao quadrado, que multiplica D menos R. Aqui vai ficar M de T, que multiplica D mais R ao cubo, mais Mzinho sobre 4R ao quadrado, D mais R. Então, vou deixar tudo que é M de T e blá blá de um lado e tudo que é Mzinho do outro, né? Então, vai ficar uma parada tipo assim, ó. M de T, D menos R ao cubo, menos M de T, D mais R ao cubo, igual Mzinho, 4R, D mais R, menos, mais, porque veio para cá positivo, mais 4R ao quadrado, D menos R. Beleza. Pausa dramática aqui, cara, porque aqui o negócio é o seguinte. Se você não sabe como fatorar esse negócio aqui, você vai ficar aqui horas e horas e horas e horas a fim. Então aqui é que a porca torce o rabo. Então eu vou te contar um negócio. Se você tem D mais R ao quadrado, isso daqui é D quadrado, mais 2DR, mais R ao quadrado. Beleza? Só isso aqui já valeria o like para 10 mil vídeos meu, tá? Já valeria inscrição no canal e tudo mais. Então, se você tem, né, isso daqui escrito dessa forma, você também pode escrever ela assim, ó. 1 sobre R mais D ao quadrado. Eles são equivalentes, ó, vou te mostrar por quê. Então, eu vou abrir essa parada aqui, né? Vou manter o de fora e vou abrir o de dentro. Aqui vai ficar 1 ao quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, né? Mais o quadrado do segundo. E aí eu vou fazer a distributiva dessa parte aqui com tudo, né? Então aí eu vou ter D quadrado mais 2D quadrado RD mais RD quadrado, vai vir para cá também, sobre D quadrado. Então essa parada aqui vai embora. Vai sobrar só 2R. Esse quadrado vai cancelar com esse aqui. Vai sobrar 2DDR. E vai sobrar D quadrado. Então você percebe que isso aqui é a mesma coisa, né? Então tinha que saber aqui, tinha que lembrar nesse caso, né? Que D mais R ao quadrado é a mesma coisa que escrever D quadrado sobre 1 mais R sobre D ao quadrado. Fechado? Então, se não lembrasse dessa forma de fatorar uma equação de segundo, um trinômio quadrado perfeito, aí a coisa ia pro saco. De maneira geral, a gente pode generalizar essa parada e pode escrever que x, né? A gente pode escrever isso dessa forma aqui, ó. X mais y elevado a n é x elevado a n sobre 1 mais y sobre x, tudo isso elevado a n, né?
Ah, então se vale para o quadrado, também vale para os cubos aqui, ó. Então eu vou fazer isso. Eu vou pegar isso aqui e vou fatorar utilizando o que eu usei aqui atrás, o que eu falei aqui atrás, né? Essa parada vai virar d ao cubo sobre 1 menos, porque aqui tem um menos, né? R sobre d ao cubo menos m de t sobre d ao cubo vezes 1 mais, porque aqui tem um mais, r sobre d ao cubo. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, tá? Vou botar m sobre 4r, que multiplica d vezes 1 mais r sobre d, mais m 4r d 1 menos r sobre d. Beleza, então fatorado, né? Reescrevi de outra forma essa parada, fatorei, e aí o que eu vou fazer? Eu vou botar aqui esse mt sobre d ao cubo em evidência. Então vai ficar m de t d ao cubo em evidência, que multiplica. Aqui eu já vou inverter, tá? Vai ficar 1 sobre rd, porque aqui está na divisão, a hora que eu jogar para cima eu só inverto o sinal do expoente, né? Então estava na divisão, agora está como se estivesse multiplicando. Menos, e vou fazer a mesma coisa com o outro. 1 mais r sobre d elevado a menos 3, que é assim. E essa parada aqui vai ficar a mesma coisa, né? Vou colocar o m sobre 4rd em evidência. E aqui vai ficar 1 mais r sobre d elevado a menos 1, porque estava dividindo, subiu, né? Está multiplicando agora. Troquei a posição dele. E aqui também 1 menos r sobre d elevado a menos 1. Bom, até aqui, joia. Esse d aqui eu posso cancelar com esse d ao cubo aqui, e essa parada vai virar tipo um d quadrado agora, tá? Um d quadrado. Aí, aqui entra a parada que o enunciado trouxe de aproximação. Porque ele estava falando aqui, ó, caso necessário, use 1 mais x elevado a n igual a 1 mais n vezes x, né? Então, se a gente for olhar bem aqui, como R é muito menor que D, R é muito menor que D, né? Tanto faz R ou 2R, tá? Porque ele falou aqui, ó, o raio da Lua é muito menor que a distância da Terra. Que a distância da Terra até a Lua, né? Ele falou aqui, ó. E essa aproximação só vale quando a parada que a gente está olhando é muito menor que 1, né? Essa divisão ela é positiva, mas ela é um número muito menor que 1. Ela é um número positivo, mas muito menor que 1. Então a aproximação vale. Então é aqui que a gente vai usar a aproximação. 1, né, mais r sobre d elevado a menos 3 é a mesma coisa que 1, né? Esse cara que está aqui ele vai tombar, né? Então ele vai vir aqui, menos 3 r sobre d, né? Porque, menos 3 porque o expoente está negativo. E aí aqui quando for sinal menos vai virar mais, tá? Ou, né, se for o contrário, vai ficar 1 menos r sobre d elevado a menos 3, que vai ficar 1 mais 3r sobre d. Então, utilizando a aproximação que ele deu, que ele trouxe a aproximação, né, para a gente usar. Utilizando a aproximação aqui, a gente vai ter o seguinte: m de t sobre d ao quadrado. Aí aqui vai ficar 1 mais 3r sobre d menos 1 menos, né? Porque vai vir, aliás, mais, né? Porque vai vir para cá, vai ficar menos, só que eu vou ter que usar a regra de sinal. Dá mais de novo, 3r sobre d igual m 4r ao quadrado. Aqui vai virar a mesma coisa, né? Só que vai inverter o sinal, porque é só menos 1. Então aqui vai ficar
1 menos R sobre D, mais 1 mais R sobre D. Bom, na hora que eu for somar essas paradas, na hora que eu for somar, o 1 com o menos 1 cancela, e esse cara aqui também cancela, né? Então, o que está sobrando para mim é m de t sobre d quadrado. Aqui vai sobrar 6r, porque é 3r mais 3r, né? 6r sobre d, igual a m sobre 4r ao quadrado, vezes 1 mais 1, que é 2, né? 2. Eu posso simplificar esse 2 com esse 4, vai sobrar 2. Então, essa parada vai ficar o seguinte, m de t sobre d ao cubo. O 2 está dividindo, já vai para o outro lado multiplicando, né? Então, a gente vai ter 12, vou pegar esse cara aqui, passar ele para lá, multiplicando, então vai ficar 12r ao cubo, tudo isso igual a mzinho. Beleza, então o meu d, a minha distância d, ela vai ser, né, d ao cubo vai ser a massa da Terra, vezes 12r ao cubo sobre mzinho. Mas eu não quero a distância ao cubo, eu quero só a distância mesmo, então tira a raiz cúbica de todo mundo, né? Tira a raiz cúbica de todo mundo. E dessa raiz só sai o r ao cubo, né? Então, a minha distância, no fim das contas, é raiz cúbica de r aqui fora. Raiz cúbica da massa da Terra, 12 vezes a massa da Terra, sobre a massa mzinho lá do satélite. Está dentro dos parâmetros que ele pediu, né? Porque ele pediu só em termos de m de t, r e mzinho. Beleza? Mano, questão trabalhosa, né? Padrão ITA, né? Muita álgebra, muita manipulação. Se a álgebra não está em dia, mano, a chance de errar é grande. Mas beleza, fiz num rolê mais devagar, assim, passo a passo, que é tipo um ITA para noobs esse aqui, tá? E é isso, espero que vocês tenham curtido o vídeo, tá? De questões de gravitação, tipo ITA, para você poder estudar, num rolê passo a passo, bem devagar. E é isso, tá? Deixa aí o seu like, se inscreve no canal, porque eu sempre trago questão nessa onda. E é isso. Até o próximo vídeo. Falou!